Romanos capítulo 12. Versículo 10 ao 21. Romanos 12, versículo 9 ao 21, melhor dizendo, que diz assim. Foi um texto que nós sempre lemos aqui na escola dominical, né? Passamos um bom tempo lendo cada versículo desse a cada domingo aqui na escola bíblica dominical, na EBD. Diz assim, Romanos 12, versículo 9 ao 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não o amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, amados, nós vamos hoje meditar um pouco sobre a sexta obra da carne, que é as obras da carne de nível, temperamental. Como nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, a inimizade é uma obra da carne. A nossa carne nos faz aborrecer com o nosso próximo. Por isso que Paulo, escrevendo também lá em Romanos, capítulo 8, diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 12, traz uma série de orientações com valores para a vida cristã. Como nós lemos aí do versículo 9, o versículo 9 e o versículo 10, fala do amor que devemos ter, o amor verdadeiro, que diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns para com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E também fala do fervor espiritual que nós devemos ter, versículo 11 e o versículo 12, que quando ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes. Mas também nos mostra também um valor espiritual também, uma orientação para a nossa vida cristã, que é a da solidariedade.
versículo 13 ao versículo 16, que diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, ou melhor, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Devemos receber essas orientações, que são valores espirituais: o amor, o fervor espiritual, a solidariedade e as adversidades que nós teremos que enfrentar em nossas vidas. O versículo 17 ao 21 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Profundo, né? As adversidades que nós, como cristãos, teremos que enfrentar. Tudo isso, amados irmãos, para que nós possamos dar um bom testemunho, não é? E nós lutarmos pelos valores espirituais pelos quais aqui o apóstolo Paulo nos orienta: amor, fervor espiritual, solidariedade e enfrentarmos as adversidades dentro de um espírito cristão. Mas nós vamos falar sobre inimizades. Veja que está no plural, inimizades. O que é inimizade? Inimizade significa aversão, antipatia, desafeição, ser contrário, sentimento de não gostar de alguém. E a inimizade também é muito mais do que falta de amizade. É ódio, é malquerência, é rancor profundo, uma aversão às pessoas. Por isso, amados, nós vivemos num mundo que o mundo vive em guerra há tantos séculos. As pessoas parecem não conseguir viver sem estarem o quê? Brigando, guerreando uma para com as outras. No mundo em que vivemos, isso passou a ser rotina. As pessoas estão sempre lutando contra algo ou contra alguém. E esta é uma razão porque o mundo está tão dividido e as pessoas são inimigas umas das outras e passam a serem também inimigas até de Deus. Isto se chama obra da carne. Como superar as inimizades? Nós vamos meditar um pouco sobre as inimizades. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar o nosso principal e verdadeiro inimigo. Quem é? Origem e tipos de inimizades. E nós veremos, por último, como solucionar as inimizades. Em primeiro lugar, vamos ver quem é o nosso principal
e verdadeiro inimigo se chama Satanás e a nossa própria natureza adâmica, a nossa velha natureza. 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Tiago 4,1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? Então, amados, o nosso principal e verdadeiro inimigo se chama Satanás e a nossa velha natureza decaída. Amados, desde o jardim do Éden, quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O diabo passou a ser o maior inimigo da humanidade. O próprio nome Satanás significa adversário, inimigo e acusador. E a estratégia de Satanás é enganar, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, o que é que Satanás faz? Provoca as pessoas umas contra as outras para que haja o quê? Contendas e posteriormente inimizades. Mas nós, como cristãos, amados, em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter discernimento para conseguirmos saber e conhecermos as provocações, para não criarmos inimizades. Efésios 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então temos, amados irmãos, como cristãos, temos que ter esse discernimento, que a nossa luta como cristão agora, como novas criaturas, não é contra sangue e carne, porque o diabo, ele promove muitas inimizades através do pecado. Ele é sutil, ele é mentiroso. Elimina uma mentira aqui, uma provocação ali, para que nós venhamos o quê? Dar ouvido a mentiras ou a muitas acusações falsas, para que possamos o quê? Nos tornarmos inimigos uns dos outros. O diabo promove muitas inimizades através do pecado, seduzindo as pessoas. Mas como cristãos nós devemos estar alertas. A nossa luta não é contra o sangue, ou seja, contra as pessoas e contra a carne. Sabemos que as pessoas são usadas por Satanás para provocar inimizade e guerrear contra as nossas vidas. Então, e o pecado, amados irmãos, promove muitas inimizades. Quando o diabo promove essas inimizades através do pecado. Primeira é inimizade com Deus. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz também: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, amados, nós sabemos que o mundo aqui é o sistema mau, perverso que está existindo no meio dele. Não devemos ser deixados ser levados por esse sistema perverso, mau, mentiroso, anti-Deus, para que nós não venhamos tornar o quê? Inimigas das outras pessoas, porque sabemos que essas pessoas estão sendo manipuladas por esse sistema perverso, estão sendo usadas por Satanás, estão cegas. E nós, como cristãos, devemos pedir discernimento a Deus para lidar com essas pessoas. Então, o pecado nos torna inimigos de Deus, que é perfeito e não tolera o pecado. Por isso, amados, todo sistema perverso, anti-Deus, antibíblico, contrário àquilo que Deus mostra, devemos ter sabedoria, né? Que se eles quiserem se tornar nossos inimigos, que se tornem, mas nós jamais devemos provocá-los ou lutarmos contra essas pessoas, porque sabemos que essas pessoas estão sendo usadas por Satanás, pelo pecado pelo qual eles estão cegos e não têm capacidade de discernirem. Devemos estar o quê? Nós vamos ver lá no final. Pagando, vencendo o mal com o bem. Não é fácil. Tem que ser muita vida aos pés do Senhor. Muita oração, muito quebrantamento e muita humildade, humilhação diante de Deus para suportarmos tantas adversidades que teremos que enfrentar. Mas também o diabo, quando promove inimizades através do pecado, primeiro inimizade com Deus e também inimizade com as outras pessoas. Por quê? Quando somos deixados ou somos levados por certas tentações, ou pessoas usadas pelo inimigo, afetam os nossos relacionamentos e passamos a machucar e afetar uns aos outros. E existe também a inimizade entre os povos. Inimizades e conflitos podem colocar nações inteiras, umas contra as outras, causando até guerras. Que eu mesmo, desde que fazer como meu pai dizia, que me entende de gente, passei a me entender como gente, sempre ouvi falar em guerras. E sempre haverá. Porque o pecado está no coração do ser humano. Como eu falei, o pecado, a natureza humana decaída, sempre vai estar lutando contra algo ou contra alguém, guerreando por uma coisa ou por outra. Então, a inimizade, amados, destrói relacionamentos e leva pessoas a fazerem ou praticarem coisas cruéis. Alimenta o ódio, vingança e muitos outros pecados contra as pessoas. Então, o principal inimigo que o cristão tem é espiritual e não carnal. Por isso, não precisamos ter inimizades. Satanás, este é o principal inimigo dos cristãos. E depois, a nossa velha natureza. A nossa natureza decaída. Que ela tem prazer em pecar. Ela tem prazer de guerrear. Ela tem prazer de fazer vingança com as próprias mãos. Mas Jesus diz aqui, ou melhor, o apóstolo Paulo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque você vai dar lugar à ira. E toda ira é pecado.
A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, amados, quando vier pessoas criar ou provocar inimizade contra você, tenha sabedoria diante de Deus. Não ouça as provocações, não caia nos boatos e em tantas outras coisas que podem ser usadas pelo inimigo e usado por pessoas que são usadas por ele. Então, amados, esta é a primeira verdade que eu trouxe para nós meditarmos acerca da sexta obra da carne, chamado inimizades. Agora veremos a origem e tipos de inimizades. Como nós vimos lá em Tiago 4:1 e Tiago 4:4, diz que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a carne? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o apóstolo Tiago pergunta de onde vêm as inimizades. E ele próprio conclui que é de quê? Do próprio mundanismo, dos desejos da carne, que lutam dentro de nós, dentro das pessoas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E olha que Tiago está escrevendo ali para cristãos, que até no meio cristão existem guerras e contendas. Aí ele vai responder, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então muitas guerras e muitas contendas que acontecem no meio do povo de Deus são dos prazeres mesmo da nossa carne. Ele próprio responde. É uma prática mundana. São dos desejos carnais que ainda reluta dentro de nós, que temos ainda uma velha natureza terrena. Então podemos entender que a origem das inimizades é uma vida mundana e principalmente baseada no orgulho pessoal de cada um. Veja o que é que Tiago diz aí, capítulo 4, versículo 5. Ou melhor, não é o versículo 5 não. Vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Tiago 4. Versículo 1 ao 3, que diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Olha o que é que acontece. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Aí depois ele vai mostrar aqui que o problema disso é que o quê? Infiéis. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Vocês estão agindo com mundanismo ainda dentro de vocês. Isso é prática do mundanismo, isso é prática do mundo. Entre cristãos não pode haver isso, não pode alguém estar desejando matar outro, invejar um ao outro.
lutar e guerrear um contra os outros. Isso não é prática de cristão. Que lição para nós, amados irmãos, num mundo tão conturbado pelo qual nós vivemos. Por isso que lá em Romanos 12, podemos definir algumas razões para inimizades que lamentavelmente acontecem mesmo com cristãos. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 12, 18, quando nós lemos: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amados irmãos, aí você pode estar se perguntando aí o seguinte: mas pastor, mas existem pessoas que eu já procurei aquelas pessoas pacificar, já procurei me reconciliar com ela, mas não tem jeito, ela continua, pelo procedimento, pela fala dela contra mim, continua sendo uma inimiga minha. Eu não sou, mas ela vive a contender, a guerrear, me invejar e fazer tantas coisas ruins contra mim. E você vai fazer o quê? Irmãos, existem situações em que os conflitos são quase inevitáveis. É aquela pessoa que você já buscou de todas as formas a reconciliação, a amizade, mas ela continua do mesmo jeito. É o que você tem que fazer. Procedimento lá de Romanos 12. Porque, amados, a nossa natureza humana, sabe o que é? A gente querer o quê? Retribuir ou nos vingarmos a nós mesmos. Agirmos por conta própria. Mas Paulo diz aqui em Romanos 12, 17: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Não retribua mal por mal a ninguém, mesmo que aquela pessoa lhe faça mal, fale de você, mas quando se ela precisar de você, faça o bem, ajude aquela pessoa. Isso é profundo, irmãos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, olha, se teu inimigo tiver fome, o que é que nós devemos fazer? Dá-lhe de comer. Se ele precisar de você, se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aquela pessoa realmente vai dizer: aquele verdadeiramente é um filho de Deus. Aí se cumpre em nós, sabe o quê? Aquilo que Jesus diz lá em Mateus: que vocês pratiquem as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, porque se vocês não fizerem a diferença, vocês estão agindo da mesma forma que eles. Não retribua da mesma forma. Mas como é que as pessoas se tornam nossos inimigos? Em primeiro lugar, porque muitas vezes nós falamos a verdade. Gálatas 4,16, Paulo falando acerca dos judeus, ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Então Paulo estava falando aqui a verdade para os judeus acerca de Cristo, mas eles estavam se tornando inimigos de Paulo, que eles conheciam bem que era Paulo.
O cristão tem um compromisso em falar somente a verdade. Se alguém gosta da mentira, logo ele não vai passar a gostar do cristão. Jesus mesmo avisou que nós seríamos injuriados por pessoas mentirosas, porque lançariam injúrias contra nós, mas próprio Pedro na sua carta, Jesus Cristo diz isso, mas se alegrem por causa disso, porque sobre vós repousa o Espírito da graça e da verdade. Mas, amados, não podemos falar a verdade de forma vingativa, para ferir as pessoas, mas a recomendação bíblica é que nós devemos falar a verdade em amor. É aquela pessoa lançando injúria contra você e você falando a verdade em amor. Abram comigo aí Efésios 4,15. Efésios capítulo 4. Que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, vivendo a verdade, conhecendo a verdade, falando a verdade em amor. Mas eu falo a verdade, aquela pessoa ali só fala coisas ruins acerca de mim. Falaram isso de Cristo. E nem por isso Cristo revidou. Chamaram Jesus de Beelzebu. Se chamaram Cristo dessa forma, imagine nós, amados, como servos. Porque Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então, amados, a primeira forma que as pessoas podem tornar-se nossos inimigos é que quando falamos a verdade. Mas continuemos falando a verdade em amor. E o resto deixa com Cristo. Se vier injúria, calúnia ou qualquer outra coisa contra nós, como nós vamos ver? Vamos orar por essas pessoas, porque são carentes da graça de Deus em suas vidas. Cristo orou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas também as pessoas podem tornar-se nossos inimigos por causa da fé cristã que nós abraçamos. Filipenses 3,18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o que é isso? Muitas pessoas não aceitam a fé e as suas convicções do seu próximo. Por isso, consideram os cristãos como seus inimigos. Mas também há cristãos que dão mau testemunho e alimentam também esse tipo de sentimento. Mas em terceiro lugar, como as pessoas também podem tornar-se nossos inimigos? Por diferenças de opinião acerca da lei de Deus. 2 Timóteo 3,3 diz que as pessoas nos finais do tempo seriam desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Esse texto fala sobre as pessoas nos últimos dias, mesmo diante de tanta tecnologia, de evolução, como nós vemos aí os meios de comunicação, da cultura que está mais elevada, as pessoas ainda se tornam inimigas, porque pensam diferente umas das outras. Mas nós, como cristãos, amados, nós temos as nossas convicções bíblicas, nós temos a fé cristã, como diz as Escrituras, a fé que foi entregue aos eleitos, a recomendação de Paulo para isso, quando houver ou vier sobre as nossas vidas, está lá em Tito 3,9. Evita as discussões insensatas, genealogias, contendas de debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Não adianta estar debatendo a lei, não adianta estar querendo inculcar nas outras pessoas e elas reagindo contrárias, blasfemando de Deus e tantas outras coisas. Você já falou? Que creiam. Oremos por essas pessoas. Se não creem, Deus é a nossa testemunha. Como nós vemos lá em Atos, capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros lá de Éfeso e diz: olha, diante do sangue de vocês, eu estou limpo, porque todos os oráculos de Deus eu sempre anunciei quando estive no meio de vocês. Quem prega a palavra, principalmente, tem que ter esta convicção, que você está fazendo aquilo que Deus requer de você, e que você também viva aquilo que você está pregando. Não fique debatendo sobre a lei, que isso não vai levar a lugar nenhum. Genealogias, contendas de debates sobre a lei, discussões insensatas, porque não tem utilidade, está lá em Tito 3,9, porque são fúteis. E Paulo ainda lá em 2 Tessalonicenses 3,15, quando alguém questionava acerca da lei, que não tinha convicções, ou não tinha certeza daquilo, ou dos ensinamentos de Cristo, Paulo diz o seguinte: quando estiver tratando com irmãos, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Porque haverá, amados irmãos, no meio do cristianismo, às vezes, muitas coisas difíceis de compreender, que muitos não irão absorver. Mas isso não quer dizer que quando nós formos questionados ou perguntados, nós devemos nos calar. Mas nós devemos o quê? Não considerar essas pessoas como inimigas. Mas nós devemos advertir essas pessoas como irmãos. Esta é, na verdade, uma questão de maturidade. Pois a nossa razão não pode ser maior do que nós devemos amar uns aos outros. O próprio Pedro, amados irmãos, ele escreve na sua carta lá que tinha muitas coisas difíceis pelos quais o apóstolo Paulo escrevia, ele tinha dificuldade de entender. Mas com o tempo, amados, nós devemos estar conversando com esses irmãos, não tê-los como inimigos, mas advertir esses irmãos como irmãos. Jesus advertiu Pedro ou não? Pedro, eis que Satanás, Pedro, quer te peneirar como que peneira o trigo, Pedro. Mas eu já roguei ao Pai, para quando tu te converteres, tu fortaleça aos teus irmãos. É assim, irmãos. Pedro também, os apóstolos tiveram
momentos de imaturidade na sua fé, mas foram fortalecidos pelo Senhor. E nós, amados irmãos, se Deus for nos concedendo maturidade, nós temos que ter sabedoria para não termos todos aqueles que não compreendem igual a nós, não termos ele como inimigos, mas adverti-lo como irmãos. Pedro diz que há certas coisas difíceis pelas quais escreveu o nosso irmão Paulo, e são difíceis de compreensão. Então, amados, porque as pessoas às vezes, até um irmão talvez, quando é destratado, talvez fica até magoado, agem contra nós, ou pode ser que aconteça comigo ou com você, age como os nossos inimigos, porque muitas vezes nós falamos a verdade, e devemos falar a verdade, mas nos lembremos de falar a verdade em amor. Pode ser por causa da nossa fé, por causa das nossas convicções. Se ele não tem ainda aquela convicção, vá orando por aquele irmão, por aquela irmã, para que ela chegue à sua maturidade da sua fé. E porque a quarta e a última forma que as pessoas podem tornar-se nossos inimigos? Porque há pessoas que são inimigos de todos. Tem pessoas que são difíceis. 1 Tessalonicenses 2,15 diz: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Os judeus aqui não queriam de forma alguma aceitar os ensinamentos, como muitos judeus tradicionais hoje não aceitam os ensinamentos de Cristo, e se tornam inimigos de todos os homens. Infelizmente, existem pessoas que faz questão de quanto mais ter inimigo, melhor. É como diz Isaías, capítulo 57, 21. São pessoas que não sabem viver em paz. Isaías 57, 21 diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Porque são agitados como as ondas do mar. Porque cada dia estão jogando cada vez mais lama sobre si, e não aceita os ensinamentos que é a verdade. São pessoas que o inimigo, que é Satanás, usa essas pessoas para criar inimizade por onde passam, melhor dizendo, com os seus comportamentos. E Paulo também fala isso ao jovem Timóteo lá em 1 Timóteo 6,4, que diz: são enfatuados, nada entendem, mas têm mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Devemos orar por estas pessoas e pedir para que o Senhor as liberte, pois ainda não conhecem verdadeiramente o amor de Deus. Como cristãos, precisamos entender esses tipos de inimizades e aprender a evitar todas estas coisas. Lutemos para que, no que depender de nós possamos ter paz com todos os homens, não criando inimizades com ninguém. Mas de uma forma ou de outra, como eu falei, haverá momentos que as inimizades serão inevitáveis. Talvez por nós falarmos a verdade, quando nós não falamos em amor, por causa da fé que nós abraçamos, por causa das diferenças de opinião, e porque há pessoas mesmo que são
inimigas de todos. Estas precisam o quê? Conhecerem o verdadeiro amor de Deus. Então, amados, nós já vimos. Em primeiro lugar, nós vimos, quem são os nossos principais e verdadeiros inimigos. Satanás e a nossa velha natureza terrena. Nós vimos a origem e os tipos de inimizade. E agora, como solucionar inimizades? Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 16, que diz: porque ele, ou seja, se referindo a Cristo, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma inimizade entre o quê? Entre judeus e gentios. Mas Cristo ali na cruz, ele derrubou, essa separação que estava no meio, essa inimizade que havia entre judeus e gentios. E mostra no versículo 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, aqui eu estava meditando neste versículo. Nós temos que entender que um dia, eu ou você, já fomos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos de Cristo. E quantas vezes nós, na incredulidade, a começar de mim, eu falo por mim, eu não blasfemei do nome de Deus, eu tinha ódio, eu tinha uma aversão ao Evangelho, mas um dia Deus, pela sua graça, me chamou. Então, amados, há aqueles inimigos que são inimigos de todos. Deus pode chamar essas pessoas ao arrependimento lá na frente. Mas, verdade é, quem tem Jesus deve viver em paz. Porque Jesus, ele é a nossa paz. Ele desfez todo tipo de inimizade. Este sentimento ruim de ser inimigo dos outros foi retirado de nós quando nascemos de novo e recebemos um novo coração, para amarmos até os nossos inimigos. Isso é que é ser nova criatura. Então, o que fazer para solucionar as inimizades? Talvez, porventura, eu ou você tenha ainda mesmo como cristãos. Primeiro, está lá em Mateus 5, versículo 43 e 44. São palavras de Jesus Cristo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A autoridade de Cristo: eu, porém, vos digo, amai os vossos irmãos, inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Isso é palavra do nosso Mestre. Isso é palavra do nosso Senhor. E a primeira atitude do cristão, amados, deve ser oração. Senhor, meu coração ainda continua duro. Eu sei que Tu está mandando eu fazer isso, mas lá dentro de mim lateja que eu não tenho condição de perdoar, esquecer aquele mal que aquela pessoa me fez. Irmãos, sejamos sinceros. Não é assim ou não é com a nossa natureza adâmica? Não temos opção.
devemos perdoar. Jesus, quando ensina a oração, ele diz que devemos pedir perdão pelos nossos pecados, como Jesus nos ensinou, e perdoar a pessoa que nos ofendeu. Por quê? Porque o amor sempre vai vencer. Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Aqui está, amados, todo o escopo do ensino de Jesus sobre o amor cristão. O amor deve ser sincero, deve ser verdadeiro. Se não temos ainda essa capacidade, nós devemos orar para que Deus nos quebrante e nós façamos isto que Jesus está nos ensinando. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu ensinei a vocês que vocês peçam perdão a Deus dos vossos pecados, mas também perdoe aqueles que têm ofendido também a vocês. Primeiro, devemos orar por nós, para solucionarmos as inimizades. Segundo, Mateus 18, 15 a 17, que diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e um publicano. Está vendo a seriedade, amados? Se nós sabermos que algum irmão pecou contra nós, nós devemos arguí-lo. E entre nós, você e aquela pessoa, vá conversar com o seu irmão. Se você está de mal com o seu irmão ou com a sua irmã, vá lá, confronte-o. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, mesmo ele pecando contra você. Mas tem que se tratar. Não pode se afastar. Quer ver uma verdade? Abram comigo lá em Lucas 17, sobre essa questão de perdão. Lucas 17. Às vezes as pessoas leem as Escrituras e não entendem. Lucas 17, apenas o versículo 3 e o versículo 4. Olha só. Acautelai-vos. Tenham cautela. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que ele manda fazer? Repreende-o. Se ele se arrepender, o que é que diz? Perdoe-lhe. É uma condicional, viu? Se ele se arrepender, confronte seu irmão, repreenda ele. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes
vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoe-lhe. Às vezes as pessoas não entendem isso. Tem que haver, amados irmãos, um tratamento de irmão para com irmão. Não deve haver afastamento, tem que tratar o pecado. Se um irmão pecar contra o outro, se teu irmão pecar contra ti, repreendo, vá lá a ele. Se ele se arrepender, perdoe. Eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Jesus, quando nos perdoou, quando nós conhecemos a fé, ele requereu de nós alguma coisa ou não? O arrependimento, irmãos. Deus não perdoa a pessoa que não quer se arrepender, não. As pessoas estão enganadas. Às vezes lê esse versículo aqui de uma forma equivocada. Se teu irmão pecou, vá lá com ele, diga: eu estou perdoando você. Mas se a pessoa não quer se arrepender, não perdoe não. Porque ela continua endurecida. Deus, quando nos perdoa, sabe o que é que ele diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia no que eu estou mandando vocês fazer. Se arrependa que eu perdoo vocês. Mas Jesus perdoa a todos? Não. É semelhantemente, amados irmãos, você vai para um irmão, confronta ele, mas ele não quer se arrepender. É como que você está dando um presente a ele, confrontando ele, repreendendo ele, e ele diz: eu não quero esse seu presente não, eu não quero esse seu choro não. Que você está dizendo que está me perdoando. Eu vou continuar do meu jeito. Você vive a sua vida para lá, eu vivo para cá. E o que é que você tem que fazer? Mas se ele pecar 7 vezes durante o dia e dizer: eu estou arrependido por aquilo que eu pratiquei com você, me perdoe, meu irmão. Aí Jesus diz: se pode ser 7, 70 vezes 7, se ele fizer isso, perdoe, meu irmão. É como Deus está dando um presente para a humanidade, ou não está? Creiam no Evangelho, se arrependam. Mas a humanidade está dizendo o quê? Não quer se arrepender. Então Deus diz: então não há remissão de pecados, não há salvação para vocês, só para aqueles que reconhecem seus pecados, confessam e deixam, se voltam para mim e vêm humildemente diante de mim. Este sim, este eu perdoo. Não é profundo, irmãos? Por isso que no versículo 5, olha o que ele diz: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, Senhor. Como é que eu posso ir àquele irmão? Eu estou mostrando a verdade para ele ou para ela. Ela tem convicção que está em pecado, mas ela não quer se arrepender. Se ele se arrepender, perdoe. Mas se ele continuar praticando algo maligno contra você, não lhe perdoe, porque ele não está demonstrando verdadeiramente que ele se arrependeu. Chame as testemunhas. Testemunha que fala a verdade, viu? Não é na hora que gagueja, não. Porque tem cristão quando diz: ele me disse. Ele disse que não se arrependeu, não. Se ele não ouvir as testemunhas, diga para a igreja. E a igreja vai tratar com aquela pessoa. Isso se chama aqui humildade. Tanto de uma parte como de outra. Tanto daquele que é ofendido, como daquele que pratica o pecado. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que se humilhar, vai ser o quê? Exaltado. Mas aquele que não se humilhar, vai ser derribado. Então, amados, por que nós devemos tratar com as pessoas que nos ofendem?
Porque diz: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho. Porque sabe que uma pequena discussão pode virar uma rixa, e quanto antes resolver, melhor. Pecado não confessado entre cristãos, pecado não tratado entre cristãos, pode virar uma coisa pior. Abram comigo aí o que é que diz Provérbios. Provérbios 17, 14. Dezessete, 14. Não. Provérbios 17, 14. Diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Se começar uma rixa, resolva logo. Porque se você deixar as coisas andarem da forma que estão, sabendo que isso não vai levar a nada, vai ser como abrir uma represa. Só vai ter o quê? Destruição e devastação lá na frente. Tem que ser tratado. Aí você pode dizer: mas eu já procurei tanto aquele irmão, aquela irmã, e ela não se retratou. Mostrei biblicamente aquela pessoa e ela não quis se arrepender. Vou orar por ela, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Mas você, diante de Deus, suas orações não serão mais impedidas. Você sabia disso? Quando você busca tratar com alguém e aquela pessoa não quer a reconciliação com você de forma amigável, amorosa, você dá todos os passos, confronta ela, repreende, mostra dentro da palavra e a pessoa não quer. Jesus Cristo, na oração, quando ele ensina lá, a oração dominical, ele diz isso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Então, diante de Deus, eu estou perdoado, mas ela não quer se consertar. Então, é a tua parte aí, Senhor, é contigo. Mas eu mesmo, eu não tenho mágoa, não tenho nada contra aquela pessoa. Apenas fiz a minha parte e o que tu me ordena na tua palavra. E as nossas orações não serão impedidas diante de Deus. Quando nós fazemos isso, não guardamos nenhum raiz de amargura, nenhum rancor contra aquela pessoa, já está tratado diante de Deus, e Deus sabe que é sincero. Aquela confissão que você buscou, se reconciliar com aquela pessoa, resolver aqui, para que não seja como o quê? Como uma represa que se abre lá na frente, viu uma destruição maior, você buscou resolver aquela contenda. Mas aquele que não confessa e não deixa o pecado, as suas orações não serão respondidas. Se você a perdoou do íntimo, por isso que Jesus Cristo pode olhar lá no Mateus e dizer: se não perdoares do íntimo, porque o perdão vem primeiro de dentro para fora, irmãos. Não é de fora para dentro. Porque às vezes as pessoas podem tratar as pessoas aqui: meu irmão, eu te perdoo, mas do íntimo não perdoou. Ficou lá dentro ainda, para dizer que perdoou só da boca para fora. Mas o perdão tem que ser do íntimo. E Deus sabe quando nós perdoamos do íntimo, quando não cria raiz de amargura, nem ódio, nem rancor. Lembrar, nós vamos lembrar daquilo que o irmão fez por nós, mas quando vier as lembranças: Senhor, isso já está perdoado, eu já pedi perdão a Ti, eu já procurei meu irmão para se reconciliar, e esses pecados, Senhor, já foram jogados nas profundezas do mar, eu não quero mais saber disso.